Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida nesse momento que você está assistindo essa live. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Esse momento que nós estamos vivendo, tenho a certeza de que Deus está nos dando e Deus vai continuar nos dando graça. Portanto, fique firme na fé, em nome de Jesus. Continuemos consolando, edificando uns aos outros, em nome de Jesus, para a sua glória. Veja bem, eu estou aqui hoje para poder estar dando uma resposta a pedido do nosso amigo, membro do portal, Tiago André, a respeito de igreja. Qual o significado de igreja? Apesar dele já saber, mas a gente conversando com um aqui e outro ali, a gente vê algumas pessoas que estão preocupados porque não podem se reunir nesse momento de pandemia, não podem estar com os seus irmãos na congregação ou na denominação onde eles congregam. Portanto, eu vim aqui trazer uma palavra, trazer para você um esclarecimento, na verdade, de qual é o significado de igreja. E para isso eu quero ler um texto da palavra de Deus em Mateus, no capítulo de número 16, Mateus capítulo de número 16, versículo que nós vamos estar lendo, é o versículo de número 18, que diz assim, olha: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estas foram as palavras de Jesus dizendo: olha, Pedro, eu te digo, tu és Pedro, frangalho de pedra, tá? Tu és Pedro. Agora, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Então Jesus é a rocha, Jesus é a rocha no qual a igreja está edificada. E ele utilizou uma palavra aqui, traduzida do grego para a nossa língua, igreja, eclésia ou eclesia. Essa palavra, na verdade, não é uma palavra do evangelho, não é uma palavra da nossa religião, ou não é uma palavra do cristianismo. Essa palavra, eclésia ou eclesia, é uma palavra que já se utilizava antes, no tempo de Jesus, ali no povo romano, na Grécia. Era uma palavra onde os gregos, por exemplo, quando queriam fazer uma reunião, uma convocação para deliberar sobre algum assunto, eles reuniam pessoas, montavam assim aquela assembleia para falar de um determinado assunto. E quando Jesus falou a mesma palavra, ele estava falando em pessoas que iriam se reunir em torno do seu nome. Tanto é que em Mateus capítulo 18, versículo 20, ele diz o seguinte: olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Portanto, quando ele disse em Mateus capítulo 16, 18, eu edificarei a minha eclésia, eu edificarei a minha eclesia, isto é, eu edificarei a igreja, isto é, as pessoas que vão se reunir em torno do meu nome. Portanto, eu já quero tirar da sua mente de que se você vivesse no primeiro século e apontasse para um prédio e chamasse de igreja, eles naquele tempo iam achar meio estranho. Por quê? Igreja, na verdade, são pessoas. Igreja não é prédio. Aqui na América Latina e em outros lugares, a igreja se reúne em prédios. No primeiro século até o terceiro século, mais ou menos, e mais um pouco para frente, a igreja se reunia nas casas. A igreja já ficou escondida. Hoje, por exemplo, nós temos os nossos irmãos coreanos, temos os nossos irmãos chineses que não têm templo para se reunir. Alguns também se reúnem ainda em casa. Nossos irmãos lá na África se reúnem debaixo de uma árvore, ou debaixo de uma choupana, ou debaixo de uma cabana, ou no meio da mata. E para Deus, eles também são igrejas. Portanto, igreja não é edificação, igreja é pessoas. Se você for ler também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, a Bíblia vai falar que nós somos templo de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. E lá em Atos você já vai encontrar também falando o seguinte, de que Deus não habita em templo feito por mãos humanas.
João capítulo 14, versículo 23, Jesus falou que aquele que amasse a Ele, que na verdade o Pai também amaria, e Ele e o Pai viriam e fariam morada nessa pessoa. Portanto, Deus faz morada nos seres humanos, em pessoas, e não em prédios, tá bom? E para ainda exemplificar isso para você, João capítulo 4, 23 e 24 é o versículo. Você está lembrado daquela conversa de Jesus com a mulher samaritana? Quando ela pergunta a Jesus: Jesus, onde é que nós vamos adorar? No monte ou no templo? Aí Jesus já estava falando do futuro. Olha, a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que em espírito? Em espírito porque não tem dimensão. É onde a pessoa estiver, é onde as pessoas estiverem. E por que em verdade? Em verdade porque será segundo a palavra de Deus. É Ele quem determina como nós vamos adorá-lo, qual a forma. Portanto, Deus só aceita aquilo que está na palavra dele. Hoje, infelizmente, tem muita invencionice, muita coisa que não está na palavra, então Deus não é obrigado a aceitar. Ele aceita a adoração em espírito e em verdade, da forma que está estabelecido na sua palavra, na forma que Ele mesmo disse que seria, tá bom? Portanto, que você fique bem esclarecido com essa palavra, de que quando Jesus for arrebatar a igreja, a Bíblia diz também que quem não tem o espírito dele não é dele, porque quando Jesus arrebatar a sua igreja, os que estiverem vivos, diz a palavra de Deus, terão seus corpos transformados. Esse corpo vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo que habita nesse crente. Então a pessoa pode ter um cartão de membro, a pessoa pode ter uma carteirinha de determinada denominação, mas ela pode talvez não ter o seu nome escrito no livro da vida. Ela pode talvez frequentar um templo, ela pode frequentar uma denominação, mas ela talvez pode não fazer parte da igreja, isto é, não fazer parte do corpo de Cristo, porque a igreja, ela é o corpo místico de Cristo, no qual Ele é o cabeça. Então, você já sabe que igreja são pessoas, igreja não é um prédio. Sim, as pessoas se reúnem em um prédio, as pessoas também podem se reunir em uma casa, as pessoas também podem se reunir numa praça, as pessoas podem se reunir em um deserto, onde quiser. Basta se reunir em nome de Jesus, que, como disse Mateus 18:20, se for no nome dele, Ele estará ali no meio para poder estar presente e dar ali a sua graça, a sua bênção e comunicar ali o que Ele quer, também por meio do seu Espírito que habita em nós. Eu espero que isso esteja bem esclarecido. Quando essa pandemia passar, não se esqueça, você certamente tem um lugar para congregar. Congrega com os seus irmãos, porque quando nós congregamos, nós ministramos uns aos outros. Eu ministro a alguns irmãos, eles são edificados. Outros ministram para a igreja, onde eu também estou ali sentado para aprender, ser ministrado e ser também edificado, porque o Espírito Santo que habita em nós, Ele usa a minha vida, Ele usa a sua vida, e assim nós vamos edificando uns aos outros. Há mais de 30 expressões uns aos outros nas Escrituras, porque igreja não é uma pessoa sozinha. Tanto é que nós somos comparados, quando Jesus usou aquela metáfora, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Essa metáfora que ele usou de ovelha, se você for procurar observar, ovelha não anda sozinha, ovelha anda geralmente em bando, tá? Ovelha, nunca você vai ver raramente uma ovelha sozinha. Se você vê uma ovelha sozinha, você pode ter certeza de que ela é uma ovelha rebelde. Nós fomos feitos para estarmos juntos, congregando, servindo ao Senhor com alegria, porque nós somos um corpo. E quando nós somos um corpo, não existem membros melhores ou piores. Existem membros que têm a sua função específica, mas para Deus todos nós somos importantes. Eu tenho o meu papel na igreja e você também tem, portanto que Deus nos use. E Ele certamente, como disse lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, Ele está edificando a sua igreja, no qual eu e você fazemos parte. Uma hora essa trombeta vai tocar
quem estiver vivo vai estar com o corpo transformado, aliás, o corpo vai ser transformado, quem estiver morto vai ressuscitar primeiro, como diz a Bíblia, e quem vai ser? Vai ser a igreja do Senhor, vai ser aqueles que creem em Jesus Cristo. Portanto, guarde isso, igreja não é prédio, igreja é pessoas, ou igreja são pessoas, e pessoas podem se reunir em um prédio, pessoas podem se reunir em uma casa, pessoas podem se reunir em qualquer lugar que elas quiserem. Portanto, o importante é estarmos reunidos em nome de Jesus. Que Ele possa te abençoar. Se você achou interessante essa palavra, essa pequena palavra, esse pequeno ensinamento, compartilhe, tá bom? Edifique outras pessoas, aproveite aí as redes sociais para poder estar pregando o Evangelho. E você fique livre também para postar aqui no nosso portal, assim como nós já temos aprovado muitas pregações, lives de alguns irmãos. O importante é que o Evangelho seja proclamado, seja através das redes sociais, principalmente nesse momento que nós estamos passando. Depois vamos continuar fazendo os nossos ar livres, nossas reuniões, escola dominical, enfim, tudo aquilo que a nossa igreja já tem feito. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você estar nos assistindo até agora. Em nome de Jesus, que Ele possa te abençoar, você e sua casa, não só hoje, mas sempre.